chicos e chicas, bem-vindos à classe espanhola de hoje, professora Leda Jana, aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo. Toda sexta-feira tem aula de espanhol para você lá na TV Educação no canal 10.2. Nossa aula fica gravada, você pode acompanhar lá pelo YouTube da plataforma ou mesmo depois tem uma dúvida, você volta à aula, procura lá nos conteúdos, né? Bota o conteúdo principal e você localiza lá o vídeo dessa aula que você está assistindo. Nos ouça no Spotify, tá? Podcast hashtag Fica em Casa Aprendendo e também na Rádio Timbira todos os dias, Rádio Timbira 1290 MHz. Todos os dias das 16 às 17 horas, você tem muito conteúdo no programa hashtag Fica em Casa Aprendendo, tá, galera? O dia que não passar é porque geralmente teve um futebolzinho, alguma programação extra, mas ele no dia seguinte, ele já passa novamente a programação, tá certo? E em falar em programação, falando em programação, professora, eu tenho dificuldade de saber os horários de aula, eu quero assistir uma aula do professor Maroni, por exemplo, e eu só quero assistir aquela aula, como é que eu faço? Vai lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias, toda semana fica lá, divulgado para vocês a nossa programação da TV Educação, tá? Com as aulas, os horários das aulas, o conteúdo e também a outra grade de programação, porque nós temos filmes, nós temos documentários, nós temos mesas redondas, webinários, é muito bacana. Segue a gente lá, não fique sem assistir, vamos ver a temática de hoje, vem comigo. Nós vamos falar de pronombres personales sujeito. Pois é, os pronombres personales que são, podem ser considerados sujeitos. Então, vamos recapitular. O que são pronomes pessoais, tá? Então, pronombres personales. São palavras que substituem os substantivos comuns ou próprios, relacionando-los com as pessoas do discurso, tá? Então, são palavras que substituem os substantivos comuns ou próprios, relacionando-os com as pessoas do discurso, com quem eu estou falando, quem está naquele meu contexto. E esses pronomes, gente, eles são utilizados também para você não cair em redundância, você não ficar repetindo. Maria foi na escola e depois que saiu, Maria foi ao supermercado fazer umas compras para a mãe dela. Depois, Maria saiu do supermercado, pegou um ônibus e aí Maria foi para casa. Olha só quantas vezes eu falei Maria, então eu poderia ter substituído por pronomes pessoais, tá certo? E assim não ficar um texto tão redundante, tão repetitivo. Eu tenho aqui as pessoas do meu discurso, que vocês já conhecem. Primeira pessoa é o falante, é quem emite a mensagem. Por exemplo, eu agora, eu sou um emissor. Eu estou passando para vocês uma mensagem sobre a temática dos pronomes pessoais sujeito, tá? A segunda pessoa é você, é o receptor da mensagem, tá? Então, eu tenho para a primeira pessoa, quem está emitindo, sou eu. Eu me llamo Leda, tá? Eu me llamo Leda. Aqui está o exemplo Beatriz. Eu resolvi mudar e dar meu nome. Tu cantas muito bem. Tu cantas muito bem. Aí, olha só. Informal e usted formal. Usted canta muito bem. Lembra que nós tivemos uma aula só sobre tu e usted? Tu é informal, usted é formal. Recapitulando, o que seria informal? Com quem eu usaria esse tu? Com pessoas do meu convívio diário, pessoas que eu tenho intimidade, familiares, amigos. Com quem eu usaria usted? Eu usaria com pessoas que eu não tenho intimidade, que eu não tenho um convívio constante com meu professor, com o diretor da minha escola, com uma autoridade, com o meu médico, tá? Então, eu uso o usted, que é uma maneira mais formal. Então, foi só recapitulando uma aula recente que vocês assistiram. Terceira pessoa é sobre o que ou sobre quem se fala. Él, ella. Él estudia mucho. Él estudia mucho. Então, assim como ocorre no português, os pronomes pessoais podem exercer diferentes funções sintáticas na oração.
O quadro abaixo, que vocês vão ver aqui, separa os pronomes dos dois grupos, aqueles que possuem a função de sujeito e aqueles que possuem a função de complemento. Eu estou falando o quê? De sintaxe. Aqui está o quadro. Então, para a primeira pessoa do singular, aí eu tenho singular, tenho plural aqui, tá? Então, funções. Quem exerce a função de sujeito? Eu, nosotros e nosotras, na primeira pessoa. Segunda pessoa, tu e usted. No plural, vosotros e vosotras e ustedes, tá? E na terceira pessoa, eu tenho no singular ele, ella e ello, que é neutro, tá? E no plural, eu tenho ellos e ellas. Quem serve de complemento? Quem exerce a função de complemento? Me, no singular, na primeira pessoa, me, e no plural, nos. Na segunda pessoa, te, no singular, os, no plural. E a terceira pessoa, né, a terceira persona, lo e lá, e los, las e les, tá? No plural. Les, aqui é uma forma nova que vocês ainda não tinham visto, mas que existe, que pode ser utilizada em alguns casos que vocês vão ver. Isso é uma outra história para um outro pôr do sol. Pois é, um assunto para uma outra aula. Aí aqui eu tenho espanhol, português e a pronúncia, tá? Então aqui eu tenho eu, tu, ele, ella, tá? Dessa forma mesmo. Nosotros, vosotros. Por que vosotros? Porque o V ele tem um som de B, tá? Por isso ele tá aqui, ó. Vosotros, que é vós. Ellas ou ellos. Lo, la, los, las, le, são das duas formas, le a ele, le a ela, e les, que é lhes, a eles, tá certo? Então, aqui eu coloquei bem esmiuçadinho, porque aí você não só aprende a forma de escrever os pronomes em espanhol. Aqui está escrita em espanhol. Aqui está a tradução em português. E aqui está como você vai pronunciar cada uma. Porque eu não posso nem fazer esse teste com vocês, porque é complicado. Como eu já sei essa pronúncia aqui, eu posso me atrapalhar aqui. Mas você que não sabe, que você lê aqui, por exemplo, vós outros, tá? Vós outros é fácil de fazer. Vós outros, que a gente fala como se fosse um V. Se eu não souber a pronúncia, eu vou bem aqui. Não é vós outros, é vosotros. Vosotros é um B que você fala. Não é um B bem, né, marcado B. Vós outros. Não, é vós outros. É quase o B. Fica entre o B e o V. Parece um pouquinho complicado quando você acostuma, você tira de letra. Pronombres personales sujeito, que é o tema da nossa aula de hoje, que é o que nós estamos falando desde o início. São aqueles que funcionam como sujeito da oração e que, portanto, concordam com o verbo. Os verbos em espanhol incluem um morfema de pessoa claramente diferenciado, o qual distingue perfeitamente qual das três pessoas é o sujeito gramatical, tá? Então, recapitulando bem aqui, reforçando, os verbos em espanhol incluem um morfema de pessoa claramente diferenciado, o qual distingue perfeitamente qual das três pessoas é o sujeito gramatical, tá? Por essa razão, torna-se pouco necessário o uso do pronome pessoal para indicar um sujeito explícito. Tá, professora, a senhora falou, eu não entendi como que a gente pode entender essa informação. Observando os exemplos, e eu tenho aqui, me despierto temprano todos os dias. Olha só, me desperto, eu me desperto. Não precisa eu colocar, só em falar me despierto, eu já sei que eu estou me referindo a eu, tá? Então, acordo-me cedo todos os dias. Essa seria a
tradução aqui de acordo com a forma como está escrita. Mas eu posso também traduzir eu acordo cedo todos os dias, que não vai atrapalhar a minha compreensão. Se irrita facilmente. Ele, pode ser ele se irrita facilmente, ela se irrita facilmente, usted se irrita facilmente. Então, irrita-se facilmente. Aí vamos falar aqui de usted e ustedes. Por que a gente bate? Ah, professora, a senhora já deu essa aula? Sim, mas a gente, eu já sei. Sabe, mas precisa reforçar, precisa ficar atento. Os pronomes usted e ustedes referem-se à segunda pessoa. Porém, o verbo que os acompanha é sempre empregado na terceira pessoa. Olha só aqui a dica de ouro. Os pronomes usted e ustedes referem-se à segunda pessoa, segunda persona. Porém, o verbo que os acompanha é sempre empregado na terceira pessoa. No português, esses pronomes equivalem às formas de tratamento: senhor, senhores, senhora, senhoras, sendo empregado ao nos dirigirmos a pessoas com as quais não há proximidade e intimidade. Lembra que na aula sobre esse pronome tu, vos e usted, nós batemos na tecla o tempo todo que usted era um pronome que eu utilizava, tá, para falar de maneira formal com as pessoas? Pois é. Então, ele permanece, ele não muda porque eu mudei uma determinada situação, um determinado contexto, não. Ele continua sendo utilizado sempre para falar de maneira mais formal. Vamos seguir adelante. Assim, há uma forte tendência ao aparecimento explícito dos pronomes usted e ustedes para marcar o tratamento formal que nós acabamos de falar no slide anterior, principalmente nas frases interrogativas. Então, vamos aqui. Han reservado ustedes mesa? As senhoras reservaram mesa? Eu chego num restaurante, eu não conheço aquelas pessoas, então eu, enquanto funcionário, tenho que tratá-las por senhor e senhora, tá? Então, é uma maneira formal. Deve trazer usted el passaporte. O senhor deve trazer o passaporte, tá? Deve trazer usted el passaporte. Tuteu, um termo novo, né? Um pronomezinho, uma junção. Lembra do bozeu? Pois é, o bozeu, que nós vamos ver daqui a pouquinho alguma coisa sobre ele. Também eu tenho o tuteu, tá? Que é para o tratamento informal. Usa-se a forma tu, como nós já falamos na aula passada. Se desejar quebrar a formalidade, quando alguém se dirigir a você com usted, aí você vai usar o tuteu. Vem alguém falar com você de maneira formal, tá? E aí você quer quebrar essa formalidade e dispensar até essa formalidade? Não, você pode falar comigo de maneira informal. Isso, gente, geralmente acontece, tá? Eu vou falar, eu sou aluna, eu vou falar com o diretor da escola, então eu chego lá e eu vou de maneira formal, usted e tal, aquela coisa toda. Mas aí ele entende que com você ele pode falar de maneira informal. Então, ele vai e utiliza o tuteias, tá? O tuteias. Por que não me tuteias, né? Por que não me tuteias, tá? Então, ele utiliza esse tuteias aqui para quebrar essa formalidade. Ou seja, você pode me chamar de tu. É como se eu estivesse dizendo dessa forma. Você pode me tratar por tu, não necessariamente senhor e senhora. Ou ainda, de tu, por favor. De tu, por favor, tá? De tu, por favor. De você. Bozeu, falei para vocês que ele ia aparecer aqui de novo para a gente recordar. Então, a forma bozeu é bastante utilizada em países como Argentina, Uruguai, Paraguai e em alguns da América Central. Trata-se de um registro informal, que consiste na substituição do pronome tu por vos, tá? Não é que o vos seja uma substituição do tu.
geral, regra geral. Não. Eu tenho alguns países que especificamente não utilizam tu e utilizam vos, tá? Então, a forma verbal que eu acompanho deriva de modificações na segunda pessoa do plural. E aí nós vamos ver alguns exemplos aqui. Cantas muy bien. Tu cantas. Cantas muy bien. Tu cantas. Sos muy cortés. Tu eres. Sois muy cortés, né? Tu eres. Tener cuidado. Tener cuidado. Tem tu. Tem tu. Cuidado. Observação. Para nos dirigirmos formalmente às pessoas, também são utilizadas as seguintes formas de tratamento. Olha só aqui. Dom ou Dona, mais o nome. Dom Juan, Dona Cristina. Tá? Esses dois termos vocês escutam muito nas séries que vocês assistem. Dom Juan, Dona Cristina. Senhor, senhora, senhorita, mais o sobrenome. Olha só. Dom e Dona eu utilizo mais o nome da pessoa, como vocês podem ver aqui, Dom Juan, Juan é o nome, e Cristina também é o nome, então eu coloco Dom e Dona antes. Senhor, senhora e senhorita eu utilizo como sobrenome, tá? Senhor Pérez, senhora Álvarez, senhorita Palácios. Tá? Então, essas três formas de tratamento aqui, eu só utilizo com sobrenome. Por exemplo, a mi, professora, senhorita Furtado, tá? Senhorita Furtado. Ou, se eu quiser usar os dois sobrenomes, os meus dois sobrenomes, senhorita Furtado Andrade, tá? Senhor, senhora, Dom e Dona, mais nome e sobrenome. Aí vocês me perguntam, professor, eu posso usar dessa forma? Sim, quando eu tenho mais intimidade com a pessoa, eu sei o nome e sobrenome da pessoa, tá certo? Então, eu posso usar senhor Dom Antônio Gonçalves, né? Nas séries, vocês veem bastante essa formalidade todinha para falar, né? Senhor Dom Antônio Gonçalves, senhora Dona Cecília Gonçalves, tá? Senhorita e senhorito, pois é, tem senhorito no masculino, mas o nome ou sobrenome. Aqui eu posso usar nome e sobrenome. E aqui eu posso usar tanto faz o nome como o sobrenome. Senhorita Lucia, senhorita Lucia ou senhorita Lucia Rodrigues, tá? Quem assiste Café com Aroma de Mulher vê muito falar de senhorita Lucia, que depois vira senhora Lucia. Senhora Lucia Valerro. Tá. Então, nós terminamos aqui essas informações para vocês. Mas eu gostaria que vocês fizessem esses treinos em casa para esse tipo de pronúncia aqui. Então, eu até citei agora uma série, né, que recentemente eu terminei de assistir, Café com Aroma de Mulher, que está disponível na Netflix. E lá vocês podem acompanhar uma forma de falar do espanhol colombiano, tá? Muito fácil de vocês conseguirem fazer uma espécie de treino de tudo que a gente está trabalhando aqui, desses pronomes todos, porque é bem pronunciado pelos protagonistas, tá? Então, há diálogos em que vocês conseguem traduzir sem a necessidade de um dicionário do lado, tá? Ou correr lá no Google. Vocês têm muita facilidade. Por que eu indico sempre série para vocês? Larina Flow também é uma série que é bem bacana para vocês que são jovens, que gostam de música, porque vocês vão ver letras de músicas, tá? Os jovens, os cantores compondo essas músicas, o que facilita muito para vocês fazerem esse tipo de treino, tá? De vocabulário, treino de uso de pronomes, tá? Treino de substantivos, de verbo, tá?
através das músicas que são compostas, aparecem eles escrevendo. E isso é bom porque você escuta primeiro, depois você põe a legenda para você ver como escreve. É um treino muito bacana. Então, são duas séries que eu indico para vocês e que dá para vocês trabalharem bastante essas aulas que nós estamos tendo, de formal e informal, registros formais e informais, de alfabeto, de pronomes. Então, não tem como não aprender espanhol, gente? É muito fácil. Depois a gente vai falar de música em espanhol. Eu vou trazer uma letra para facilitar para vocês compreenderem melhor, tá bom? Então, hasta luego. Besitos, besitos.